Fala galera, vocês curtem fotografia? Gostam de debater sobre fotografia? Pois bem, o episódio do É Sobre de hoje nós vamos falar sobre o projeto Rebobina. Eu sou Tiffany Araújo, aluna do curso de jornalismo, e hoje nós vamos falar para bater esse papo legal sobre a iniciativa desse projeto que fala sobre obras e histórias de artistas visuais. E para isso nós temos um convidado muito especial, Marcelinho Hora. Seja muito bem-vindo, Marcelinho. Obrigado, Tiffany. Obrigado pelo convite. E para iniciar o nosso papo, poderia falar um pouquinho sobre o projeto Rebobina e o que motivou a sua criação? Claro, o Rebobina ele começou, na verdade, bem antes disso, que junta um pouquinho com a minha história na fotografia. Eu fiz parte de um coletivo, alguns anos atrás, chamado Trotamundos, em que a gente trabalhava muito com essa coisa da formação, né? Sobre essa coisa de conversar sobre fotografia, estudar fotografia, discutir fotografia dentro de um ponto de vista mais crítico. E isso foi muito bacana. A gente tinha um projeto chamado Conversando Fotografia e que a gente fazia isso mensalmente, que era exatamente isso. A gente chamava fotógrafos para uma roda de conversa, a gente trocava ideia. E era uma forma de fomentar a cadeia produtiva da fotografia, de a gente se conhecer, dessa cadeia se conhecer, de a gente conhecer o trabalho de outras pessoas. E assim foi. Só que em algum momento, o coletivo acabou e eu senti muita falta daquilo, porque eu entendi a importância de todo daquele processo que a gente estava envolvido naqueles anos. E fiquei isso incubado, assim, né? Tinha uma vontade gigante de voltar a trabalhar com isso, de mexer com isso, porque entendia a importância. O tempo passou, eu fui amadurecendo de novo essa ideia dentro de mim. Montei uma grade de trabalho, pensei em fotógrafos e artistas visuais que eu pudesse chamar para conversar, para trocar uma ideia. Fui montando, fui conversando, enquanto artista também com trabalhos autorais, conhecia muita gente, comecei a montar. E aí a primeira coisa que eu fiz foi fazer o inverso. Em vez de montar um projeto e convidar, eu convidei um monte de gente para depois tentar botar o projeto na rua. Porque eu ficava naquela, será que é realmente interessante? Será que as pessoas vão querer? Será que o pessoal vai topar? E assim, a resposta foi incrível, todo mundo topou, todo mundo achou bacana a ideia. E aí eu fui amadurecendo. Faltava um nome. E aí, uma vez, eu estava estudando a obra de Ariela Zulay, estudando um artigo dela, tinha uma parte desse artigo que falava sobre o ato de rebobinar nas artes, que era essa coisa da importância que a gente tem, às vezes, de olhar, ir lá para trás, para enxergar o que foi feito, ter uma análise crítica sobre aquilo, jogar aquilo no presente para você prospectar alguma coisa no futuro. E eu achei aquilo fantástico. Eu digo, poxa, isso é isso, o nome é esse. Então, se o Rebobinar veio muito em função disso. Né? O que é exatamente o que eu penso, né? Que a gente precisa se conhecer, a gente precisa voltar um pouco atrás, às vezes a gente precisa dar 2, 3 passos atrás, voltar a se conhecer, se reconhecer enquanto cena, saber o que é que está efervescente, o que está sendo produzido, quem são esses artistas. É uma outra época, existem outros artistas que naquela época que eu comecei lá no Trotamundos não existiam. Então, existe toda uma cadeia produtiva diferente, nova, que merece ser ouvida, que merece ser reconhecida e que merece ter essa troca, né? Justamente para a gente jogar nesse presente, que é isso que o Rebobina faz hoje, para a gente prospectar e ter uma cena futura bem pungente, que a gente consiga alcançar outros níveis, né, dentro da fotografia brasileira, vamos dizer assim. Caramba, muito legal isso. Inclusive, bem profundo, viu? O nome do projeto. Então, Porque a gente que vê de fora acredita que é um mundo mais, né, calminho, mas é bem profundo. Gostei. Bem interessante, porque a inclusive. gente precisa ter uma análise crítica das coisas, Com né? certeza. Então, assim, sem lançar esse olhar crítico sobre aquilo que é produzido, sobre aquilo que a gente, inclusive, produz, enquanto artistas individuais, a gente definitivamente não cresce, né? Sim. Então, quando a gente pensa nisso num escopo maior, abrindo isso, tendo uma amplitude maior desse conhecimento, a gente precisa realmente entender isso. Então, assim, você joga para essa linha de raciocínio minha uma coisa agora coletiva. Com certeza. Marcelinho, você falou muito a questão dos artistas, né? Cada um com suas particularidades, Isso. também linguagens, enfim. E eu queria saber, né? Qual o critério, não vou usar a palavra critério, mas enfim, como vocês fazem para escolher os artistas que vão participar do evento? Na fotografia a gente chama isso curadoria. Sim, A curadoria toda é minha, assim, já partiu disso, como eu falei anteriormente. O projeto já se iniciou com 5, 6 artistas já fechados, assim. sim, Então, a princípio, eu busquei artistas que eu acho incríveis, que estavam no meu radar, que eu conheço bem o trabalho. Então, eu os convidei também para ter, de certa forma,
ter um acalento, assim, né? Você tem uma coisa mais próxima da amizade, de quem está ali vai estar com você, começando aquela história, eu precisava disso, porque a princípio foi uma coisa muito sozinha, né? Muito solitária. Então, eu procurei também fazer essa curadoria, tendo esse aspecto, mas tendo um outro aspecto que era, vou chamar artistas que diferem um do outro. Então, são artistas que têm trabalhos muito distintos um do outro. Porque essa também é uma das ideias, que a gente possa... Claro que em algum momento você vai repetir aquele estilo, né? Sei lá, um documentário, um fotojornalismo. Mas, a priori, assim, por exemplo, as 8 etapas que eu tive até agora, nenhum artista foi repetido em relação ao seu estilo de fotografar o seu trabalho. Isso é muito bacana, porque você enriquece, né, o diálogo. Marcelinho, você falou muito sobre as linguagens, né? Então, quais são os temas que são mais abordados nos eventos? Então, como eu falei, assim, a gente tenta ser o mais diferente possível em relação a essas abordagens. Então, eu tive desde da fotografia expandida, que começou lá com Isa Foz, passando pela escanografia de Carla Melani, entrando pela astrofotografia de Paulo Maia, o autorretrato de Gabi Coelho. Então, assim, a ideia é exatamente essa, a gente poder ter essa diversidade de linguagens para que a gente tenha uma diversidade de temas e tenha uma diversidade maior de discussões. Lembrando que o projeto ele é todo calcado na discussão sobre processos. A gente está muito acostumado a discutir as imagens pelo ponto de vista estético. Aquela imagem é bonita, o que aquela imagem lhe traz, aquela imagem traz isso, traz aquilo. Mas, assim, eu como artista visual e como curador do projeto, quando eu pensei o projeto e falei, poxa, bacana mesmo a gente discutir os processos. E o que é discutir processo? Não é discutir processo, eu quero saber como é que você começou o seu trabalho. Ele veio da onde? Qual foi a ideia? Como é que você fez? Qual o caminho, qual a sua trajetória para você chegar naquele resultado? Por que isso? Porque quando a gente faz isso, a gente estreita o caminho da comunicação com aquelas pessoas que estão lá vendo. Porque, assim, eu parto sempre do princípio de que quem é o meu público? Sim. Então, o meu público ele pode ser o estudante, ele pode ser o artista emergente, ele pode ser um artista que já tem um trabalho autoral, né, consagrado, maduro. Então, assim, ele é diverso. Então, quando eu pego o artista, o convido, e ele vem falar dos seus processos, de certa forma, ele abre uma caixa de Pandora. Ele está mostrando, acima de tudo, aquela base, o alicerce que faz o trabalho dele existir. E aí, para quem está começando, para quem está fazendo alguma coisa, para quem ainda não sabe como é começar a fazer um trabalho autoral, mas está ali naquela batalha, isso é extremamente, sabe, é incrível, assim. Todo mundo sai de lá com a cabeça, assim, ó, explodindo, assim, sabe. Chega em casa, a gente teve vários relatos de pessoas chegando assim, poxa, eu cheguei em casa, assim, já quero começar a trabalhar, sim, sabe. Já teve um start, já tive uma chavinha que virou no meu trabalho. Agora eu vi que o trabalho de fulano, sabe, ele é diferente, mas ao mesmo tempo eu consegui achar uma conexão com ele em relação ao processo, que o processo é parecido. Às vezes tem artistas que falam sobre memória. No meu trabalho, por exemplo, ele fala muito sobre memória. A gente trouxe agora o Melvin Quaresma, ele tem um trabalho que é imagens familiares, então ele faz um trabalho sobre a família dele, né? Então eu me conectei muito com aquilo, mas ele tem uma abordagem completamente diferente daquilo, do que eu faço, por exemplo, né? Mesmo trabalhando com memória. Então, mas assim, aí você já pega um pouco daquele, poxa, isso é bacana, sabe? Então, assim, a ideia é que a gente possa fazer essa construção conjunta, coletiva, a respeito do quanto e de como a gente pode chegar em algum lugar, sabe, maior, com amplitude maior, com mais, sabe, com mais maturidade. E para isso eu entendo que todo mundo tem que partir desse princípio de mostrar um pouco dos seus processos. Não é uma coisa fácil para artista, sim, porque nem todo artista gosta de mostrar como os detalhes, as coisas e tal, mas assim, todo mundo topou, então assim, todo mundo tem sido super bacana o trabalho de todo mundo, a forma como tem encarado o projeto e tem aceitado mostrar um pouco do seu trabalho de uma outra forma, que não uma forma só estética. Não só estética, perfeito, profundo isso. Esse papo está me deixando bem reflexiva. Mas, Marcelinho, uma coisa interessante que você falou aqui, nessa questão da inspiração e tudo mais. Eu acredito que cada um tem uma fonte de inspiração, né? Seja para fotografia, enfim, nesse mundo artístico de fato. Mas você, como você enxerga o cenário atual que os artistas visuais se encontram? Eu acho que a gente tem uma discussão bem bacana nesse sentido, que a gente pode puxar um gancho, que é o gancho das redes sociais, por exemplo. Perfeito. Né? Muita gente pergunta para mim, por exemplo, se você quer que eu ache sobre um celular ser um dispositivo de registro, né? Eu acho maravilhoso. Mas quando a gente parte do princípio do que eu acredito para a fotografia ou para as artes visuais de uma maneira mais complexa, acho que a gente merece estudo.
Então, não adianta você também ter o celular, por exemplo, ser tão democrático, que ele democratizou a forma de você registrar, mas, ao mesmo tempo, o quanto disso há um mergulho por trás disso, no sentido de você pensar sobre a imagem que você faz. Entende? Então, assim, essas discussões, as discussões relacionadas à fotografia, lá atrás, quando eu comecei a fotografar, elas permanecem as mesmas nesse sentido. É preciso mergulhar, é preciso estudar. Né? A gente estava até conversando em off, né, sobre essa coisa do talento, do dom, daquela história toda, e para mim é 10%. Continua sendo assim mesmo nos dias de hoje. Sabe? Comecei a fotografar, era fotografia analógica. Hoje você tem todos esses aparatos que facilitam demais para fazer isso, mas eles só vão fazer de fato sentido se você mergulha, se você estuda, se você faz e transformar, e você aproveita essa democratização da imagem, vamos dizer assim, de uma forma que você construa algo, e não que simplesmente você fique usando de uma forma obsoleta, né? Porque isso vai passar. Então você não constrói. Então hoje você tem muita imagem, mas quais são as imagens que de fato nos tocam e quais são as imagens que querem contar alguma história? Com certeza. Esse é um ponto. Bem importante, inclusive, né? Eu estava até lembrando agora, a gente relatando realmente antes de começar, sobre a matéria e tudo mais. Não, tem um pouco de dificuldade, mas de fato, quando você quer, que foi aquilo, o dom é 10%, mas tem o querer, né? Que é bem mais importante. Então, quando você quer, você consegue ter um olhar bem mais apurado para isso. Tem uma frase que eu adoro, que é percepção requer envolvimento. Sim, perfeito. E realmente, requer muito envolvimento. Inclusive, agora trazendo para esse lado do se envolver, qual o impacto que você acredita que o projeto causa na vida desses artistas? Olha, eu vou ser bem sincero, assim. Acho que uma coisa é o que a gente quer, é o quanto a gente está trabalhando para que, de fato, aconteça alguma coisa importante nessa mudança de cenário. E a outra, de fato, é que pode acontecer. Assim, são 8 meses de trabalho. Eu acho que a gente sempre faz essa reflexão a respeito. Eu faço essa reflexão diariamente e faço essa reflexão sempre ao longo de quando a gente está produzindo e depois, nesse pós. Por exemplo, agora eu fiz do Melvin. O projeto ele tem esse princípio básico da gente ter essa troca de ideias, essa coisa toda, para a gente se conhecer, tudo isso que eu já falei, mas ele não é só isso, né? Eu tenho outras pretensões com o projeto. Eu pretendo que esse projeto seja maior, que ele venha maior. O de Melvin, por exemplo, a gente fez o bate-papo com ele e já fez uma oficina. Massa. Mas só foram 3 pessoas inscritas na oficina. Então, assim, cabe uma reflexão em relação a isso, o quanto, de fato, essa cena, essa cadeia produtiva, que eu estou lutando tanto por ela, vamos dizer assim, tá? Lutando no sentido de dar a oportunidade da gente poder fomentá-la, o quanto ela, de fato, tem atenção ao que está acontecendo. Então, a gente precisa parar e pensar nisso. Ao mesmo tempo, eu entendo e acredito mesmo que é um trabalho a longo prazo. Não acredito nem a médio prazo, é um trabalho a longo prazo. A cena, ela existe assim uma cena, eu a conheço, quero conhecer mais, tenho conhecido muito mais gente, mas a gente precisa de mais envolvimento. Como eu falei, percepção requer envolvimento. Tem muita gente, por exemplo, que sabe que o projeto existe, que muita gente fala, tem um bochicho bacana sobre o projeto, né? O projeto está sendo bem aceito, mas, ao mesmo tempo, muita gente não vai. Então, assim, e não é uma queixa pela queixa, é uma queixa para a gente entender como o mercado se comporta em relação ao projeto. A gente precisa ter essa maturidade. Então, assim, o que é preciso fazer? E aí a reflexão vai. Será que a gente está divulgando certo? Será que a gente está conseguindo chegar nas pessoas certas? Será que, sabe, tem gente que vai religiosamente para todos os eventos, todos, tem até carteirinha, a gente até brinca. E tem gente que nunca foi e que era muito importante ir, porque tem um certo nome na cena. E por que não vai? Então, assim, são reflexões, são análises, pontos críticos que a gente tem que estabelecer, porque não é só um mar de rosas, não é só tudo lindo e maravilhoso, e o projeto é bacana. Eu acredito que o projeto seja bacana. Eu acredito porque a gente tem um feedback massa para isso. Mas, assim, a gente também precisa entender o que está dando certo e o que está dando errado. E o que está dando errado, como é que a gente faz? O que é que a gente faz? O que é que a gente pode fazer? Entendeu? Nesse sentido. Então, a gente tem que ser bem maduro. Acho que a maturidade é uma palavra boa para a gente analisar e saber por onde que esse projeto vai, para onde ele pode ir, até onde ele pode chegar. A realidade do pé no chão é importante, né? Sem dúvida. Muito, com certeza. Marcelinho, o papo tá muito legal, mas eu vou fazer uma pausa rapidinho para a gente falar sobre os nossos podcasts que estão disponíveis tanto no Spotify quanto no YouTube. É só ir na barrinha de pesquisa e botar lá Interações Sonoras, onde vocês vão ter acesso aos nossos 2 podcasts, o Papo Acadêmico e o É Sobre. Agora, trazendo um pouco mais do projeto, uma questão mais funda, como o projeto traz para Sergipe essa questão da discussão dos artistas?
Por esse é um objetivo, desde o início a gente tem um desses objetivos, é fazer com que as pessoas que estão frequentando, os artistas que estão frequentando, eles possam olhar para os seus projetos. Como eu falei assim, lá no início lá da história da Ariela Zulay, que ela fala criticamente a respeito do conceito de rebobinada, a gente dá a necessidade que a gente tem de voltar atrás e olhar o que a gente fez, como em cena, isso individualmente tem que acontecer. Então esse é que é o ponto. Quando eu trago do artista convidado para ele falar, né, eu extraio dele a possibilidade de ele falar um pouco dos seus processos, é que no fundo, eu quero que você olhe para os seus processos. Eu acho que você tem que fazer essa autorreflexão, entendeu? De você olhar para o seu trabalho e ver assim, poxa, em que ponto está meu trabalho? Olha só o trabalho dele, em que ponto está meu trabalho, o que é que eu preciso fazer para modificar. E você, de certa forma, não é só simplesmente você adquirir não é só a vontade, né? Como eu falei, tem muita gente que sai de lá super animado, mas não é só isso, né? Não é só animação, tem muito suor para você fazer isso, tem que estudar muito, você tem que fazer isso. Mas o principal é você poder olhar criticamente a respeito sobre o que você está fazendo. Vou contar uma história para você. Eu, como curador do projeto, quando eu pensei nos nomes, eu me deparei com uma situação bem interessante, assim, isso nunca aconteceu para ninguém. Que é interessante, uma coisa bem de bastidor mesmo. Eu conheço o trabalho de todo mundo que foi convidado, certo? Muita gente não tinha um trabalho organizado para apresentar. Então, assim, eu tinha um certo envolvimento sobre aquele trabalho, de entender, dizer assim, poxa, Júlia Duarte é uma mulher, mas uma jovem, que trabalha com fotografia analógica. Só isso já é diferente, né? Eu ir lá e falar com Ju mora em Hamburgo, na Alemanha. Então, eu fazendo um call com ela, fazendo um meeting, e fazendo um convite, Ju, queria lhe convidar, você, quero, bacana, quero, ficou super animada, e você começa a ver uma certa tensão. E essa tensão é justamente porque nessa conversa, nesse convite, na hora que o convite chega na tua mesa, você para assim, tá, mas que trabalho é esse que eu tenho? Sim. Entendeu? Então, assim, você imagina, do artista que eu vejo potência, discurso para a gente e processo para a gente poder trocar, não tem um trabalho tão bem resolvido assim como a gente acha. Então, assim, isso cai muito no colo de todo mundo que está indo, que tem algum trabalho, que está começando algum trabalho, de poder pegar e fazer, poxa, eu preciso olhar um pouco para o meu trabalho de uma forma crítica e saber, até que se debruçar sobre ele de uma forma concreta e dizer assim, peraí, o que é bom, o que é ruim? Como é que eu faço isso, como é que eu não faço? Eu vou pegar lá o que ela falou lá naquela hora, de como é que funciona isso, como é que não funciona aquilo. Procurar ajuda, procurar curador, procurar estudar, procurar fazer oficina, procurar fazer leitura de portfólio. Então, assim, tudo isso, todos esses são mecanismos que você, quando passa por um Rebobina, você vai entender, porque isso está sempre em voga, a gente está sempre discutindo sobre isso. Entendeu? Então, assim, é necessário isso. Então, assim, eu acho que esse é um ponto crucial para quem está indo. É quando você não está ali para ficar discutindo e dizendo que o trabalho de A, de B, de C é bacana. Sim. Não é isso. Acima de tudo, é você para entender o processo dele e usar o seu processo para você. Entendeu? Então, assim, como fomento de cena, como fomento de cadeia produtiva, autoral, é necessário que todo mundo vá e faça essa reflexão. Sim. Inclusive, você vê, os próprios artistas têm uma certa dificuldade. Entendeu? Então, assim, metade dos artistas convidados, eu tive que intervir de alguma forma para colocar aquele projeto, eu entendo o projeto, a potência do projeto, eu gosto pra caramba, eu chamei por causa disso, e chamei principalmente por entender a força do processo deles, mas não é organizado, exato, não é definitivo. Você não tem um caminho já estabelecido, você não tinha uma coisa, eu que tive que pegar junto com o pessoal, vamos por aqui, pegar aqui, isso não, isso sim, e você vai construindo. Então, assim, eu acho isso um fator incrível, importante, fundamental dentro do projeto, de quem está indo para o projeto e que está bebendo naquela fonte ali. É necessário mesmo. Isso, inclusive, me fez lembrar de uma situação em sala de aula mesmo, que uma professora falava muito pra gente, pra turma, essa questão da gente não se apaixonar tanto assim pelo nosso projeto, porque às vezes a gente não tá perfeito, mas o outro tem um olhar mais diferente, né? Tem essa questão da curadoria, esse cuidado, essa discussão. Então a gente vai, tudo bem, a ideia é boa, mas eu posso ouvir o outro também para melhorar, né? O meu projeto. É necessário que se ouça. Aí é que tá, que a gente busque ajuda, né? Ajuda, sim, entre aspas, né? Ajuda no sentido de entender que outros olhares sobre os nossos trabalhos, sobre os nossos olhares, eles vão potencializar o nosso caminho, assim, nossa jornada. Agora, Marcelinho, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os planos futuros do projeto. Há mudanças no caminho? Eu acho que as mudanças são sempre importantes, né? Eu acho que, assim, como eu falei, a gente precisa sempre estar fazendo reflexão crítica. Sim.
respeito de como o projeto está chegando às pessoas, está chegando, né, no nosso público-alvo, vamos dizer assim. Então, assim, a mudança ela é eterna, assim, a gente vai estar sempre ajustando as velas, né, para seguir. Mas em relação ao futuro, do que a gente pensa para o projeto, a gente pensa grande. Né? A gente pensa grande. Por exemplo, eu penso que o Rebobina pode se transformar num festival de fotografia. Eu penso que agora a gente ter colocado, por exemplo, com o Melvin, a gente ter colocado as oficinas, Sim. é isso, a gente sempre está trazendo alguém de fora, sempre fazer o papo, e sempre fazer uma oficina, sempre fazer um workshop. Como eu falei sobre a importância da gente discutir os nossos trabalhos, olhar para os nossos trabalhos, então trazer pessoas para fazer tipo curadoria e leituras de portfólio. Então, assim, o projeto ele não vai ficar mais restrito a só o bate-papo. O bate-papo foi aquela primeira célula, foi a sementinha que a gente lançou e ela vai dar frutos, e esses frutos podem ser vários, sabe, várias opções, a gente tem várias opções para fazer. Mas, assim, a gente precisa entender, como eu falei, a gente precisa entender com o pé no chão por onde é que a gente vai caminhar, por onde é que a gente vai fazer. Sabe? Tudo é muito importante, a gente sabe que é importante. Uma leitura de portfólio, uma curadoria, uma oficina, uma masterclass, seja lá o que for, são coisas que fazem, que existem nas artes visuais, que são muito importantes, e a gente entende que isso ia abraçar todo mundo. Mas a viabilidade disso já é uma outra coisa, então a gente precisa ter maturidade para saber falar sobre isso. Um spoiler que eu posso dar, de fato, a gente vai fazer, em agosto é o Dia Mundial, é o mês mundial da fotografia, a gente vai fazer uma convocatória, a gente vai fazer uma grande confraternização com todo mundo. Então, em breve a gente vai discutir isso, claro, vai publicitar isso de alguma forma, a gente vai divulgar isso, para todo mundo mandar seus trabalhos, para a gente também poder passar isso numa grande projeção, num lugar que a gente possa se confraternizar, se conhecer, que esse é um dos aspectos do Rebobina, né? A gente quer essa cena, ela se conheça. Muita gente que não se conhecia, eu não conhecia muita gente, então está sendo muito bacana nesse sentido. Então, assim, é isso, assim, tem várias ideias, várias possibilidades, vários caminhos para seguir, mas sempre com o pé no chão, sempre com maturidade, sempre entendendo a dificuldade e o que a gente pode fazer para driblar isso, para que as coisas aconteçam, né, de alguma forma, sabe? É isso, mas tem muito caminho bom aí. Com certeza. E eu desejo só caminhos bons para vocês, para o projeto em si. Agora, Marcelinho, o projeto acontece uma vez por mês, né? Mas data? Tem uma data específica? Tem um local? É sempre o mesmo local? Então, o projeto ele é bem flexível nesse sentido, né? A gente começou, acho que os 4 primeiros eventos foram na Imprimos Fine Art, foi a casa que nos recebeu, um dos nossos apoiadores. O Imprimos Fine Art é um birô de impressão. Então, a gente levou para lá porque a gente entendia que aquele background remetia à fotografia e tal. Mas, e aí você vê como é a efemeridade da coisa, né? Eu mesmo sou muito inquieto, então, assim, aí eu já chamei um outro artista, já fiz, poxa, eu acho que podia fazer em um outro lugar completamente deslocado, então eu fiz Brígida da Barreto, foi num bar, Júlia Duarte foi na Intera. Então, assim, a gente vai construindo e chamando, encaixando. Aqui na UNIT, a gente está com uma proposta bacana de trazer para cá. Já fizemos na Federal também. Então, assim, o projeto ele é deslocado nesse sentido do local. Acho que a gente procura fazer com que o local tenha a ver com o que o artista fala, com o trabalho dele, para a gente ter essa inception mesmo, né? Trazer a pessoa para dentro de um ambiente que fale sobre o trabalho dele. Eu acho que a gente constrói de uma maneira muito mais rica. Uma vez por mês, mas também não tem uma data específica. Na verdade, ele tem essa vantagem também de ser, como ele ser deslocado em relação ao local, a gente também pode trabalhar com a questão das datas, porque a gente também é artista, tem que encaixar artista, tem que encaixar data. É verdade. Né? Claro, sempre preservando que tenha pelo menos um tempo útil e hábil para que a gente possa fazer uma boa divulgação. Com certeza. Isso. Boa isso do local, né? Que aí vai se adequando aos cenários atuais, que a gente conversou bastante sobre isso aqui, né? Agora, Marcelinho, para quem deseja participar do projeto, como é que faz? Como funciona? Vai aonde? Procura quem? Procura as nossas redes sociais, @rebobina_oficial. Perfeito. A gente tem a programação lá o tempo todo, tá? A gente está colocando. Manda mensagem para a gente, segue a gente. Boa! Para poder receber, mas assim, é isso. A gente vai sempre fazer coisas, né? A gente vai aumentar, vai sempre estar fazendo coisas novas. Então é só dar uma procurada lá na gente, nas redes sociais, Rebobina Oficial, _oficial. Pronto. E lá tem tudo direitinho, procura a gente. É isso. E é isso, né? É isso. Vou deixar passar o arroba aqui, brincadeira. Vai estar passando o arroba aqui para a galera seguir
e entrar em contato. Fiquei até tentada, viu? Eu não sei muito sobre fotografia não, mas quem sabe eu não sou a próxima Sinta-se Tiffany Araújo a convidada. ser exposta. Marcelinho, muito obrigada de verdade, viu? Foi um prazer bater esse papo com você, muito legal. Acho que eu amei o projeto. Prazer foi todo meu, é sempre bom conversar sobre fotografia. Com certeza, eu percebi isso. Bom, o nosso podcast é sobre Vai Ficando Por Aqui, uma produção do projeto de extensão Interações Sonoras dos cursos Jornalismo e Publicidade e Propaganda, desenvolvido no Complexo de Comunicação Social CCS. Apresentação, Tiffany Araújo. Produção, Tiffany Araújo e Kevin Carvalho. Coordenação, Thalita Deda. Edição de áudio, Eduardo Tavares. Edição de vídeo e videografismo, Vinícius Coelho. Diretor de cena e imagem, Edson Júnior. Cinegrafista, Josevaldo Vieira. Assistente, Ricardo Lima. Direção do CCS, Alexandre Chagas. Conselho editorial podcast é sobre professores, Jaqueline Neves e Thalita Deda. Até o próximo episódio.